Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. No Evangelho de hoje, Jesus lança o sexto e o sétimo ai de vós contra os escribas e fariseus. Eles fazem parte de um discurso de Jesus, composto por um total de 7 ais, contra os escribas e fariseus que se consideravam justos. O discurso tem a hipocrisia como centro e denominador comum, da qual tu deves fugir a todo custo se quiseres ser um seguidor fiel de Jesus. Teu chamado, não te esqueças, é viver em espírito e em verdade. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero me deter neste sexto ai de vós que Jesus aborda em seu discurso contra os escribas e fariseus. Hoje, ele diz de forma extremamente dura: ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. De fato, os judeus costumavam pintar os túmulos de branco, caiando-os para torná-los facilmente identificáveis, para que todos pudessem evitar o contato com eles, pois quem tocasse em um túmulo automaticamente contraía impureza ritual, isto é, tornava-se impuro, vítima de peste. Por outro lado, a beleza externa desses túmulos, desses mausoléus, era apenas isso, externa, pois é óbvio que dentro havia apenas ossos. Para um judeu, um sinal de mais extrema impureza. Jesus falará expressamente dessa realidade, acrescentando: esses túmulos caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. O chocante é que Jesus aplica essa realidade tão impura de um túmulo, dos ossos e da morte que ele contém, a pessoas que eram reconhecidas por sua aparente pureza, sua justiça e até mesmo sua reputação de santidade. E ele diz isso da maneira mais direta que se possa imaginar. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Esta imagem de sepulcros caiados é muito semelhante ao ai anterior em que Jesus disse: vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheio de roubo e cobiça. Em última análise, Jesus está denunciando que essa aparente observância das leis, tão rigorosas, até fanáticas, das quais se gabavam, na verdade esconde uma vida de pecado e descumprimento dos aspectos mais importantes da lei de Deus, que Jesus até mencionou alguns versículos antes: justiça, misericórdia e fidelidade. Olhe para ti mesmo agora. Talvez as pessoas se considerem justo, piedoso e fiel. Mas o que há dentro de ti? Existe verdadeira justiça, santidade, misericórdia e fidelidade? Em segundo lugar, quero abordar o último ai de Jesus. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Jesus os desmascara.
Eles honram os profetas assassinados no passado, apropriam-se de suas figuras como um gesto de piedade, de verdadeira santidade. Mas, ao mesmo tempo, são cúmplices de seus antepassados, chegando a superá-los. Por isso Jesus diz: com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. E se são cúmplices, mesmo que superam seus pais, é porque esses escribas e fariseus de hoje continuam a perseguir os profetas de seu tempo, algo que se evidencia na rejeição expressa de Jesus e de sua palavra. Em suma, eles só toleram profetas mortos, aqueles que não podem mais falar com eles, ou melhor, desmascará-los. Essas palavras de Jesus estão intimamente ligadas à parábola que Jesus contará em outro lugar sobre os viticultores assassinados, na qual os trabalhadores da vinha maltratam os mensageiros, imagem dos profetas, e acabam matando o filho do dono da vinha, o herdeiro. Em resumo, a acusação de Jesus contra esses escribas e fariseus é brutal. Pense nisso. Não seria muito triste se existissem cristãos como esses escribas e fariseus, que aparentemente são piedosos, visitam lugares sagrados, veneram santos, até participam do culto cristão, mas no fim das contas, seus corações estão longe de Deus e do Evangelho de Jesus? Em terceiro lugar, gostaria que, em resumo, olhássemos para esses escribas e fariseus como se estivéssemos diante de um espelho. Eles se consideravam não apenas justos, puros e praticantes, mas tinham certeza de serem salvos, de estar em ordem, em conformidade com Deus, e sua segurança vinha de ter tudo regulado. Práticas religiosas, fórmulas, dízimos, purificações, jejuns. Mas Jesus nos adverte: todos esses sinais externos de religiosidade, se não forem acompanhados de amor a Deus, oração, espiritualidade, humildade e amor ao próximo, misericórdia, bondade, serviço, dedicação, perdão, de nada vale. Jesus, como dirá a samaritana, quer que vivamos em espírito e em verdade. Agora penses em ti. Talvez tenhas colocado tua segurança em algumas coisas: práticas religiosas, práticas devocionais, ritualidades. Cuidado! Jesus te encoraja hoje, com essas palavras duras, a continuar a cavar mais fundo e a buscar mais autenticidade, mais oração com um encontro com Ele, mais misericórdia e menos julgamento para com os irmãos, mais amor, serviço, solidariedade e dedicação, até o ponto de dar a vida. Perguntas-te: estás contente com o que fazes como cristão? Sentes-te bem e seguro? Ou tens constantemente aquela inquietação, aquela busca por maior autenticidade e radicalidade, por um desejo de viver mais em espírito e em verdade? Que este Evangelho te leve a rejeitar toda forma de hipocrisia e a fugir de pensar que és bom e que o que fazes é suficiente. A viver com humildade e, assim, a procurar continuamente a melhor forma de amar e servir. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.